Bora, tropa. Então, vou trazer aqui um roteirinho, tá? Do que você precisa revisar amanhã para tua prova, beleza? Os principais pontos. Tudo que eu trouxe aqui é muito provável de cair na tua prova. Acredito que, no mínimo, 60% da prova de direito são esses pontos que eu vou trazer aqui. Então, das 30, pode ter certeza, pelo menos 18 questões vêm desses pontos aqui. Prisão, você precisa saber quais são as espécies de prisão em flagrante. Aí tem o flagrante próprio, quando a pessoa está praticando crime ou quando ela acaba de praticar um crime. O flagrante impróprio, quando a pessoa é perseguida. E o flagrante presumido, quando ela é encontrada com objetos e faço presumir que ela foi autor do crime, tá bom? Tem que saber também na parte de prisão, quais são os procedimentos da prisão em flagrante. Vai levar para a delegacia, vai ouvir o condutor, vai ouvir testemunha, vai ouvir preso, vai entregar a nota de culpa. Quanto tempo para enviar para o juiz, quanto tempo para comunicar a família do preso. Todas essas garantias, esse procedimento da prisão em flagrante é importante. O que tiver de prisão em flagrante, lê que é importante, tá? O policial militar trabalha todo dia com flagrante. Além disso, busca e apreensão. Você tem que saber o que é uma busca pessoal, beleza? Quando há fundada suspeita, passou um carro, passou uma pessoa, você teve uma fundada suspeita. Você é um agente competente, você é um policial. Então você pode realizar uma busca pessoal. Então você vai lá, dá aquela geral na pessoa, dá aquela geral no carro, não precisa de ordem judicial, beleza? E no caso da busca e apreensão domiciliar, não. Ela já depende de ordem judicial, tem que ser cumprida durante o dia, pois a Constituição Federal ela protege a inviolabilidade do domicílio, ela protege o domicílio, nosso domicílio como cidadão. Então tem que ter uma ordem judicial e tem que ser durante o dia, beleza? Para violar, para cumprir uma busca e apreensão domiciliar. Exame de corpo de delito. Você tem que saber que o exame de corpo de delito ele é obrigatório nos crimes que deixam vestígio, tá bom? Então, se um crime deixou vestígio, por exemplo, um homicídio, qual é o vestígio? É uma cápsula, é a marca no corpo, é a perfuração no corpo, beleza? Num crime de estupro, vai olhar um exame da genitália da vítima. Num crime de arrombamento de porta, o exame tem que ser feito na porta, entendeu? Tudo isso é corpo de delito. Então, a fechadura arrombada é um corpo de delito, tá bom? Não é apenas o corpo da vítima, qualquer corpo do delito. Então, pode ser uma fechadura, pode ser um carro que teve um vidro quebrado e a pessoa subtraiu o som, tudo isso é exame de corpo de delito. Se o crime deixou vestígio, tem que ter exame de corpo de delito. Tem alguma exceção? Tem exceção. Exemplo, o vestígio desapareceu, o vestígio sumiu. Vamos lá, a pessoa sofreu uma lesão corporal e aquela marca que ela tinha no corpo, um arranhão, alguma coisa, já cicatrizou, já curou, tá? Não tem mais vestígio ali. Como é que ela vai fazer a perícia daquela agressão, daquela lesão corporal que ela sofreu? Nesse caso, a prova testemunhal pode suprir, beleza? Então vamos lá. Ação penal. O que eu quero que você saiba de ação penal? Basicamente, você tem que saber quais são as espécies de ação penal. Tem a ação penal pública, aí a pública ela se divide em condicionada e incondicionada. A condicionada, a pessoa precisa provocar o Estado, precisa representar o Estado para ser instaurado um inquérito, para ser instaurado um processo, tá bom? A pessoa vai lá na delegacia, por exemplo, e fala que foi vítima de um crime de ameaça. O crime de ameaça ele é condicionado à representação. Então, a mulher foi ameaçada pelo marido, no âmbito da Lei Maria da Penha, ela vai na delegacia e representa, beleza? Aí o delegado vai instaurar um procedimento para apurar os fatos. Se ela não representar, não vai ser instaurado nada, tá bom? E tem os crimes de ação penal pública incondicionada, que é o quê? O homicídio, por exemplo. A maioria dos crimes é ação penal pública incondicionada. Para ser condicionada ou uma ação penal pública privada, a lei tem que dizer isso, tá? Então, se, exemplo, homicídio não diz nada, então ação penal pública incondicionada. Se ocorrer um homicídio, o Estado vai investigar e ponto. Todos os crimes previstos na lei de idoso, por exemplo, são de ação penal pública incondicionada. Todos os crimes contra a dignidade sexual, estupro de vulnerável, importunação sexual, todos esses, ação penal pública incondicionada, beleza? E tem os crimes de ação penal privada, tá? Os crimes de ação penal privada é o quê? A pessoa tem que ir lá prestar queixa, se ela quiser que vire um processo, ela tem que constituir um advogado para oferecer a queixa lá no processo, beleza? Então, um exemplo, os crimes contra a honra são de ação penal privada, que é injúria, calúnia, difamação, ali, são crimes
mais entre pessoas, então o Estado tenta não interferir tanto. A pessoa tem que correr atrás para o Estado poder aplicar a punição, beleza? Inquérito policial. O que você precisa saber de inquérito policial? As formas de instauração do inquérito, por exemplo, uma prisão em flagrante, ela instaura o inquérito policial. É importante você saber como é instaurado, os prazos do inquérito, aquelas regrinhas ali que tem um recurso para o chefe de polícia, beleza? Nas leis especiais, o que eu quero que você saiba aqui? Abuso de autoridade é importantíssimo, tem que saber o artigo 22, que é quando um agente público ele viola o domicílio de alguém, tá? Não é crime do Código Penal, é crime de abuso de autoridade. Os crimes de abuso de autoridade relacionados ao preso, tá? Tudo que tiver função com o teu cargo é importante no crime de abuso de autoridade. Quem pode cometer crime de abuso de autoridade? Qualquer agente público, não precisa ser o servidor, tá? Basta ser agente público, aquele cara temporário lá que faz a função de mesário nas eleições. Ele, quando está exercendo a função, se ele cometer um crime de abuso de autoridade, crime previsto na lei de abuso de autoridade, ele vai responder por isso, beleza? Hediondos, você precisa saber os últimos crimes ali que entraram como hediondos. No teu cargo, por exemplo, tem que saber que o policial militar, se ele for assassinado em razão da função, ou se ele sofrer uma lesão gravíssima em razão da função, nesse caso é um crime hediondo, beleza? Se um homicídio qualificado matou uma criança menor de 14 anos, é crime hediondo. A feminicídio é crime hediondo, tem que saber essas causas que tornam o crime hediondo. Tem só olhar a lista lá, rol taxativo, bem tranquilo. O posse e porte de arma de fogo de uso proibido também é crime hediondo, beleza? O furto qualificado com emprego de explosivo também é hediondo, beleza? Lei de tortura. Pequenininha essa lei, vale a pena ler, tá? Tem que saber que a tortura, ela exige uma finalidade especial. Então, o cara tem que ter a finalidade de torturar. Então, se ele tortura para matar, visando matar, é tortura, é homicídio qualificado pela tortura. Agora, se o cara tinha a finalidade de torturar e acabou causando a morte da pessoa que foi torturada, sem a intenção de matar, então foi uma tortura dolosa e uma morte culposa, aí o crime é de tortura qualificada pela morte, beleza? Saber diferenciar isso. Lei de drogas, tem que saber o artigo 28, que é o porte de drogas para consumo, o artigo 33, que é o tráfico de drogas. Aí dentro do 33 ali tem uns parágrafos que é importante. Tem o uso compartilhado de droga, que é punido com detenção, tá? Tem que saber que o artigo 28, a pessoa que porta droga para consumo, ela não é levada à prisão, beleza? Ela pode ser punida com advertência, com prestação de serviço à comunidade. Está no artigo 50, essas regrinhas, tá bom? Da questão da prisão. No artigo 28 também está as regrinhas das sanções que podem ser aplicadas. As majorantes também, do artigo 40, é importante você ler lá na lei de drogas. Quais são as majorantes? Exemplo, quando o cara é servidor público, quando o tráfico é internacional, quando é nas imediações de escola, de local que é um evento de festa, mediações de presídio, tudo isso majora o tráfico, tá? Tem que saber que o tráfico privilegiado, ele não é crime hediondo, beleza? E o tráfico ele não é hediondo, o tráfico é equiparado a hediondo. E o tráfico privilegiado ele não é equiparado a hediondo, beleza? Lei Maria da Penha, você tem que saber as espécies de violência contra a mulher. Tem violência patrimonial, exemplo. Se o cara pega e rasga ou se ele segura os documentos da mulher, habilitação, identidade, isso é violência patrimonial, beleza? A gente confunde isso na hora da prova. Então tem que saber que a violência patrimonial, qualquer prejuízo econômico para a mulher, na razão de sexo feminino ou no âmbito de violência doméstica, violência sexual, violência psicológica, violência física, tá? Tem que saber essa violência moral. Tem que saber essas violências contra a mulher, beleza? É importante. Tem que saber as medidas protetivas de urgência contra a mulher que o juiz pode aplicar e aquelas que o delegado e o policial podem aplicar também, beleza? Que essa regra é muito importante para a tua prova. Tem que saber que a mulher não pode ser revitimizada no atendimento, tá? ECA, o que você tem que saber do ECA? Estatuto da Criança e Adolescente. Você tem que saber que é criança, que a pessoa até antes de 12 anos é criança, de 12 até antes de completar 18 anos é adolescente. Essa pessoa ela não comete crime, ela comete ato infracional, vai ser submetida a uma medida socioeducativa, não é submetida à prisão, não vai para cadeia, nada disso. Tá? É uma medida socioeducativa. Juizados especiais cíveis e criminais. Tem que saber o
O que é um crime de menor potencial ofensivo? O que é um crime de menor potencial ofensivo? É uma contravenção penal ou um crime cuja pena máxima dele seja até 2 anos, beleza? Estatuto dos armamentos, você tem que saber diferenciar posse de porte, tá bom? Tem que saber o que é uma posse de arma e o que é um porte de arma, diferenciar aqueles artigos 14, 15, 16, beleza? O disparo de arma de fogo, que ele só é crime quando é feito em local habitado. Dos crimes em espécie, nós temos aqui, ó, parte especial do Código Penal, crimes contra a pessoa. Crimes contra a pessoa, você tem que saber basicamente ali o homicídio, artigo 121. Tem que saber que tem homicídio privilegiado, é quando a pessoa está sob domínio de violenta emoção. Tem o homicídio qualificado, aí você tem que saber todas as qualificadoras, é importantíssimo, tá? Exemplo, motivo fútil, motivo torpe, contra menor de 14, contra a mulher, beleza? Então, homicídio contra a mulher por razões de sexo feminino é feminicídio. Feminicídio é o quê? Homicídio qualificado pelo feminicídio, tá bom? É importante saber isso. Qualificadores do homicídio. E você não pode confundir o homicídio com outros crimes que resultam em morte. Por exemplo, lesão corporal que resulta em morte, uma tortura que resulta em morte. São os crimes préter-dolosos. A pessoa tem intenção de fazer uma coisa e acaba causando a morte sem querer, de maneira culposa. Então não confunde esses com o homicídio, tá? Homicídio é quando a pessoa tem a intenção de matar, quando ela quer matar ou quando ela assume o risco de matar. Crime patrimonial muito importante. O PM prende muito em flagrante a galera que está cometendo furto, cometendo roubo. Então você tem que saber diferenciar furto de roubo. Tem que saber quais majorantes e qualificadores do furto e do roubo, tá? Se tiver um tempinho a mais, dá uma lida na extorsão, dá uma lida no estelionato. Tem o estelionato eletrônico, que é uma legislação, uma alteração nova na lei. E dá uma lida também na receptação e no crime de dano, beleza? E apropriação indébita. Dignidade sexual, tem que saber que todos os crimes contra a dignidade sexual são de ação penal pública incondicionada. E tem que saber diferenciar o estupro do estupro de vulnerável. Por exemplo, vulnerável quem é? É uma pessoa menor de 14 anos, é uma pessoa que é completamente deficiente mental, não tem discernimento, e é uma pessoa que está totalmente embriagada, por exemplo, está fora de si. Esses 3 tipos de pessoas são pessoas vulneráveis. Então, se cometer qualquer ato libidinoso, passou a mão, parte íntima, penetrou, enfim, tudo isso é estupro de vulnerável, tá? Tem que saber também o que é uma importunação sexual, tema novo, importante. Crime contra a paz pública. Contra a paz pública, tem que saber associação criminosa e constituição de milícia privada. Crime contra a fé pública, tem que saber que são as falsificações. Falsificar documento público, falsificar documento particular, falsificar placa, chassi do carro, artigo 311, importantíssimo para tua matéria, para tua prova. Crime contra a administração pública. Você tem que saber que esse é o principal ponto de direito penal, tá? Crime contra a administração pública. Então tem que saber o que é resistência, desobediência e desacato. Tem que saber o que é corrupção ativa, corrupção passiva, concussão. Tem que saber diferenciar isso. Tem que saber o que é peculato. Aí tem várias espécies: peculato de desvio, peculato de apropriação, peculato culposo, peculato eletrônico. Tem que saber isso, beleza? Isso aqui é o coração da tua prova. Das penas, tem que saber que existem 3 espécies de pena: privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. A pena privativa de liberdade pode ser punida com reclusão ou detenção. Se for reclusão, regime semiaberto, regime fechado, semiaberto e aberto. Se for punido com detenção, regime semiaberto ou aberto. O regime fechado, ele pode ser cumprido em presídio de segurança máxima ou média. Imputabilidade penal. Você tem que saber que quem são as pessoas imputáveis? São as pessoas que têm capacidade de entender que aquilo é criminoso. Então, quem é o inimputável? O que exclui a imputabilidade? Né? A banca vai te perguntar isso. O que exclui a imputabilidade? O menor de 18 anos é inimputável, não responde por crime, vai lá pro ECA. O doente mental completamente incapaz, também ele é inimputável. E a pessoa que está completamente embriagada, ele também é inimputável. Mas essa embriaguez tem que ser involuntária, decorrente de caso fortuito ou força maior. Exemplo, tá numa festa bebendo um guaraná, alguém joga um Boa Noite Cinderela. Tu ficou embriagado ali e acabou pegando o carro, apagou e matou alguém, tá? Exclui a imputabilidade. Show de bola? E não exclui a imputabilidade. A emoção não exclui, a paixão não exclui, e a embriaguez
culposa e a embriaguez voluntária. Não exclui a imputabilidade. Eles tentam te confundir nisso. Do crime. O que você tem que saber do crime, tá? Do crime você tem que saber o que é o crime consumado, o que é o crime tentado, quanto que reduz a pena na tentativa, tem que saber o que é dolo, o que é culpa, beleza? Dolo direto, quando a pessoa quer praticar o crime, dolo indireto, que é o dolo eventual, quando a pessoa assume o risco de praticar o crime. E culpa é quando ela não quer praticar o crime, mas por imprudência, negligência ou imperícia, ela acaba praticando esse crime, beleza? Tem que saber nessa parte também o que exclui o dolo, tá? É o erro de tipo, exclui o dolo, beleza? É importante. Da aplicação da lei penal, eu quero que você saiba artigo 1º, princípio da legalidade e anterioridade. Quero que você saiba o artigo que fala do tempo do crime e do lugar do crime. Artigo 4º, artigo 6º. Quero que você saiba também extraterritorialidade incondicionada, beleza? Tempo do crime, teoria da atividade, vale o momento da ação. Lugar do crime, teoria da ubiquidade, vale tanto o lugar da ação quanto o lugar do resultado. Show? E a parte de, vamos lá, extraterritorialidade incondicionada. Tem que saber quais são as hipóteses. São 4. Então, praticou esses crimes fora do território brasileiro, tem que saber que vai aplicar a lei brasileira. Então, crime praticado contra a vida ou patrimônio vida ou liberdade do presidente da República. Se falar patrimônio, está errado. Contra a vida ou liberdade do presidente da República. Não é qualquer presidente, é o da República. Crime contra a administração pública por quem está a seu serviço. Crime contra o patrimônio ou a fé pública da administração pública, beleza? E os crimes de genocídio quando o agente que pratica o crime ele é brasileiro ou ele é domiciliado no Brasil. Essas 4 hipóteses são de extraterritorialidade incondicionada, tá bom? Mesmo que o cara tenha sido punido no estrangeiro, vai aplicar a lei brasileira. Punido ou inocentado. Tem que saber exceção ao princípio da legalidade, a lei penal mais benéfica. Exceção ao princípio da anterioridade, a lei penal mais benéfica, ela sempre vai retroagir, tá bom? Para beneficiar o réu. Lá na parte das penas, qual o limite máximo de cumprimento de pena agora? 40 anos, beleza? Hoje, a partir do pacote anticrime 2019, a pessoa pode cumprir até 40 anos de pena, beleza? Justamente porque a Constituição não permite pena de caráter perpétuo. O cara pode ser condenado a 100 anos, mas vai cumprir no máximo 40. Na parte da legislação aplicada à PEMERG, aqui é bom você focar na Constituição Federal e Estadual. Se tiver tempo, e você tiver algum resumo das outras partes, dá uma lidinha, porque são leis grandes. Então, eu focaria aqui em ler esses artigos da Constituição Federal, o artigo 144 é certo, Constituição Estadual também dá uma lida. Agente público, você tem que saber as espécies de agente público, é importante saber diferenciar as espécies. Ato administrativo, você tem que saber o que é do ato administrativo, você tem que saber quais são os elementos do ato administrativo, tá? Agente público competente, ou seja, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Quais são os atributos? Os atributos do ato administrativo são presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade, tá bom? Critérios de formação do ato. Então, o ato pode ser simples, composto, complexo. Extinção do ato pode ser uma extinção natural, pode ser uma extinção por caducidade, cassação, anulação e revogação. Se você quiser corrigir o ato administrativo, é convalidação ou sanatória. Poderes da administração. Preciso que você saiba o que é excesso de poder e o que é desvio de poder. Então, excesso de poder é o quê? O que é desvio de poder? Então, excesso é quando eu tenho uma função pública e eu faço algo além da minha função pública. Então, estou excedendo o meu poder. Desvio de poder é o quê? A minha função pública, eu tenho que atuar com base no princípio da finalidade. Se eu faço uma finalidade diversa, então eu tive um desvio de poder, tá? Poder, você tem que saber diferenciar o poder normativo, poder de polícia, poder hierárquico, poder disciplinar. O que é o poder de polícia? É tudo que o Estado está fiscalizando. Então, saiu o fiscal da prefeitura para olhar se a obra do cara lá está ok, se a empresa está com alvará, se o mercado está com alimento, o pessoal da vigilância sanitária foi ver se o mercado está com alimento estragado, o guarda municipal parou o teu carro para ver como é que está a documentação. Tudo isso é exercício do poder de polícia. Policial militar, quando manda alguém parar na blitz, faz aquela
abordagem, aquela busca pessoal, exercício do poder de polícia, tá bom? Poder regulamentar é quando o Estado ele regulamenta as leis. Então, exemplo, a pessoa que foi presa, ela tem direito a receber visita, está escrito na lei de execução penal. Aí o Estado vai lá e regulamenta como que a visita vai entrar. Então ela tem que ter uma carteirinha, ela tem que fazer um cadastro, ela tem que ir nos dias certos, vai submeter uma revista, beleza? Essa regrinha que ela está criando é o poder regulamentar. Poder hierárquico é o quê? É quando um superior pode ordenar um subordinado. Então, o sargento, quando ele vai impor as suas diretrizes, né, o que você tem que fazer lá na prática, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ele está te atribuindo função, ele está te cobrando, ele está, por exemplo, ele pode avocar a sua função, ele pode te delegar mais função, tudo isso é o poder hierárquico, tá bom? Poder disciplinar o quê? É quando a administração pública tem um vínculo especial com alguém. Vamos dizer assim, um aluno de escola pública, ele tem um vínculo com o Estado, né? Então, o Estado pode aplicar uma suspensão nesse aluno se ele cometer alguma transgressão disciplinar. Eu que sou servidor público, tenho um vínculo com o Estado. Se eu cometer uma falta disciplinar, o Estado pode me aplicar uma repreensão, uma suspensão. Entendeu? Isso é o poder disciplinar. Lá no meu trabalho, tem a empresa que fornece alimentação. Ela tem um contrato com o Estado, ela tem um vínculo especial. Então, se essa alimentação não for entregue corretamente, o Estado pode aplicar uma multa nessa empresa. Então, o poder disciplinar. Então, uma coisa aqui, ó, quando tem um vínculo especial, poder disciplinar. Quando não tem vínculo, por exemplo, o Estado vai dar uma multa num restaurante que está vendendo produto estragado. Poder de polícia, porque não tem vínculo com o Estado, beleza? Essa é a diferença. Organização da administração pública. Aqui você tem que saber o que é desconcentração e o que é descentralização. Desconcentrar é você criar a função dentro da mesma estrutura. Então, eu aqui sou uma empresa, tá? Vamos botar assim, a Petrobras. Aí eu começo a desconcentrar. Eu coloco a diretoria de logística, a diretoria de venda, a diretoria de compras. Eu estou desconcentrando, eu estou criando funções dentro da mesma estrutura, da mesma empresa. Descentralizar o quê? Eu sou o governo federal, tá? Sou a União. Então, o governo federal ele quer explorar petróleo, só que ele não vai fazer ele diretamente. Ele não vai criar um órgão para isso. Ele cria uma sociedade de economia mista, ele cria uma empresa para fazer essa atividade. Então, ele cria a Petrobras. Quando ele cria um outro CNPJ, uma outra empresa para fazer esse serviço público, né, essa exploração do petróleo, ele está fazendo o quê? Ele está descentralizando, ele está tirando desse centro aqui de poder, está mandando para um outro centro de poder. Nessa relação aqui do Estado com a empresa, com uma autarquia, com uma empresa pública, com uma sociedade de economia mista, esse caso é um controle finalístico, tá? Não tem controle hierárquico, não tem hierarquia. A hierarquia no exemplo anterior, desconcentração tem hierarquia. Então, dentro do órgão ali, eu vou criando vários setores, né? Igual na tua empresa aí. Você tem vários setores na tua empresa, tem hierarquia do patrão até o chão de fábrica, beleza? Tem que saber que a administração direta, né, que é o quê? União, estados, do Distrito Federal e os municípios. O que é administração indireta? É quando esses órgãos, esses entes da administração direta criam um outro CNPJ, exemplo, cria uma empresa pública, né, a Caixa Econômica Federal, cria o Rio de Janeiro criou a SEDAI, que agora até vendeu, ou então cria uma sociedade de economia mista, que é a Petrobras, para fazer outras atividades que a administração direta não quer fazer, tá? Ou então cria uma autarquia, beleza? Então você tem que saber as características da autarquia, da empresa pública, da sociedade de economia mista e das fundações públicas. Bom, órgãos públicos. Tem que saber que são os órgãos públicos, tá? Que está dentro da administração direta. Show de bola. Princípios. O que é importante saber de princípios? Princípio da legalidade, os princípios expressos e os implícitos. Quais são os expressos? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Grava isso. Quais são os princípios implícitos? Razoabilidade, proporcionalidade, supremacia do interesse público sobre o privado e autotutela. Tá? Por que o Estado ele se sobrepõe ao interesse privado? Porque ele visa a finalidade pública. Então ele quer o quê? Organizar a sociedade.
beleza? Então, para organizar a sociedade, às vezes ele tem que aplicar uma sanção em uma pessoa para conseguir manter tudo em ordem. Exemplo, o cara está dirigindo acima do limite de velocidade, ele não está causando um perigo para a sociedade? Sim. Então o Estado vai lá e aplica uma multa, beleza? Essa é a supremacia do Estado. A pessoa cometeu um crime, o Estado vai lá, pega essa pessoa e prende. Supremacia do Estado. Visando o quê? Finalidade pública, tá? Interesse de todos. A gente restringe o interesse de uma pessoa, restringe a liberdade de uma pessoa, aplica uma multa a uma pessoa, visando o interesse de todos, beleza? O princípio da autotutela é o poder que o Estado tem de corrigir os seus próprios atos, anular, reaver, beleza? Os atos discricionários ela pode revogar, os atos inválidos, nulos, né? Ela anula, beleza? Direitos humanos. Vamos lá que tá acabando. Direitos humanos, você tem que pegar essa leizinha aqui, ó. Instrumentos de menor potencial ofensivo. Lei pequenininha, porra, tem muita relação com o teu cargo, beleza? Tribunal Penal Internacional, tem que saber como funciona esse tribunal, a sede, onde fica, tortura, tem que saber uma noçãozinha aqui da lei de tortura, coisa rápida. Direitos humanos e tratados internacionais, tem que saber como que um tratado internacional é incorporado no Brasil, tá? Aquela regrinha, se o tratado for de direitos humanos, aprovado em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5, ele tem força de emenda constitucional. Isso aí tem uma bacana de que é na tua prova, beleza? Constituição da República, você tem que ler os principais incisos do artigo 5º que tem mais relação com o teu cargo. Declaração Universal dos Direitos Humanos é a mesma coisa, busca o que tem mais relação com o teu cargo. Eu vou passar aqui rapidinho pelo nosso resumo que o professor Mamed fez. Ele grifa os principais artigos dessas leis. Então, eu vou passar devagarzinho, você vai pausando, vai lendo, tá? Anota aí e dá uma lida, porque são os mais prováveis de cair, porque essas leis são grandes, né? Então, a gente tenta selecionar os pontos mais importantes, beleza? Agora, da Constituição Federal, os incisos mais importantes, tá? Tudo que tiver relação com prisão, com violar domicílio, tudo isso é importante pro teu cargo, beleza? E então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Domingo eu quero o feedback de vocês. Falar, pô, professor, valeu, ajudou bastante, tá? Deu uma luz ali na hora de ter que revisar. Dá um like aí, curte, compartilha com os amigos. Conto com a tua ajuda também. Valeu, sucesso, boa prova. E faz com tranquilidade, guerreiro. Faz com tranquilidade, nada de ser ansioso. Marca as questões mais fáceis primeiro. Relaxa, faz pausadamente, tá bom? Porque é aquele momento ali que pode mudar a tua vida. Então vai tranquilo, faz com calma, pausa, vai no banheiro, lava o rosto, bebe água. Não vai fazendo tudo de uma vez não. Começa pelas questões mais fáceis, pela disciplina que você mais domina, e você vai conseguir um bom desempenho. Valeu? Forte abraço. Tamo junto, galera.